Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Estou aqui hoje para poder dar início a este curso de Umbanda, na qual eu irei apresentar para vocês a religião, irei apresentar também alguns fundamentos e irei apresentar também algumas vertentes da religião, tá certo? Apresentarei também os orixás, as entidades, como trabalha, como tudo funciona, tá certo? Então espero que vocês estejam ansiosos para essas longas aulas que vêm aí pela frente. Espero que vocês estejam ansiosos para aprender tudo o que tiverem para aprender, absorverem o que tiver para absorver, questionar para aquilo que estiver que questionar também, tá certo? E pegue um caderninho, um lápis ou uma caneta, já começa a anotar tudo aí, hein? Não adianta só assistir os vídeos não, que senão assim vocês não vão aprender. Também tá na hora de começar a anotar um pouco mais. Então, vamos lá? Nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito sobre o que é a Umbanda e como ela trabalha. Eu poderia ficar horas dizendo como surgiu a Umbanda, porque existem diversas vertentes, existem diversos pensamentos e existem várias e várias crendices de como surgiu a Umbanda, tá? Uma das mais conhecidas é do dia 15 de 11 de 1908. Foi quando Zélio Fernandinho de Moraes, ele, numa mesa espírita kardecista, incorporou o caboclo Sete Encruzilhadas e se apresentou tal como um caboclo, e lá no Centro Espírita Kardecista ele não foi muito bem aceito. Então, ele disse que iriam fundar-se uma nova religião, na qual se chamaria Umbanda, e iriam dar voz àqueles que não têm voz, aos espíritos que querem falar, dariam voz aos espíritos que querem se comunicar. Também é dito que quando esse caboclo chegou, ele foi do lado de fora do centro espírita, pegou uma rosa branca no jardim e trouxe para dentro. O que hoje em dia seria um símbolo para algumas casas dos orixás, da Umbanda. Depois desse período que o Caboclo Sete Encruzilhadas veio, Zélio Fernandinho de Moraes foi para sua casa e lá na sua casa ele abriu como se fosse um terreiro, digamos assim. Ele começou os trabalhos e tomou conta de tudo, foi fazendo os trabalhos, foi realizando as giras, entre aspas, que naquela época não tinha nem essas nomenclaturas, se reunia com os filhos de santo, que lá eram irmãos na época, então se reunia com os irmãos, e com isso acabavam fazendo os trabalhos na força dos caboclos, o caboclo Sete Encruzilhadas. Com o tempo, outro espírito se apresentou. Ele disse que ele era um senhor, que era um velho, que foi escravo e que se nomeou como Pai Antônio. Pai Antônio era um espírito muito calmo, muito gentil, um espírito muito humilde. E entre diversas as coisas da qual ele poderia pedir, a única coisa que ele disse que ele queria era o cachimbo dele. E foi aí então que se dizem que cantou-se o primeiro ponto de Umbanda, que foi: minha cachimba tá no toco, manda o menino buscar na hora do desencarne. Minha cachimba ficou lá. Dizem que foi o primeiro ponto de Umbanda a ser cantado. Se é verdade ou não, eu não posso dizer. E eu também não acredito um pouco, porque antes mesmo desse período de 1908, existia-se outras vertentes, existia-se as macumbas cariocas, existia-se também em outras partes do Brasil, em 1908, que já incorporavam-se espíritos, já incorporavam-se caboclos. Só que a questão é que a do Zélio foi a vertente mais famosa e mais conhecida justamente por conta disso. Foi o mais falado naquela época. Foi o mais falado. E Zélio, além de tudo, foi e fundamentou a religião perante a lei. Entendeu? Então, ele formalizou a religião. Ele formalizou, mas não significa que ele foi o criador da religião. Já que há muitos anos atrás já existia registros históricos na qual se tinha crendices de coisas, religiões e práticas semelhantes à Umbanda. Só que naquela época tinha que ser escondido, tinha que ser oculto, porque senão daria muito ruim, muito ruim. E eu nem preciso falar o porquê. Então, muito antes dessa data já acontecia o que a gente nomeia hoje em dia como Umbanda. Mas Zélio foi e formalizou
E por ser branco, também pegou coisas da branquitude, pegou coisas europeias, um pouco de catolicismo, um pouco de kardecismo, acrescentou-se ao culto de Umbanda, formalizou e deixou a religião estar um pouco mais bem vista, entre aspas, ou um pouco mais segura, porque acrescentou-se coisas europeias. Então as raízes banto da religião, as raízes da Angola, as raízes ancestrais da África, ou até mesmo indígena, ele foi cortando um pouquinho para poder ficar um pouco menos mal visto, digamos assim, para o homem branco, assim como ele. Então, ele tentou mascarar a Umbanda para a Umbanda ficar um pouco mais bonita aos olhos das pessoas que não eram daquela prática e ser um pouco mais aceita, digamos assim. Porém, hoje em dia vemos que, na verdade, Zélio não conseguiu deixar a Umbanda um pouco mais bem vista. Quem, na verdade, conseguiu isso e quem conseguiu fazer com que a Umbanda seja muito bem vista foi Rubens Saraceni, o criador da vertente de Umbanda Sagrada, na qual é uma Umbanda que tem muito poucos anos. Não deve ter uns 30 anos de Umbanda. É uma vertente na qual Rubens Saraceni criou. Na verdade, tem quem acredite que nenhuma Umbanda em si, a vertente de Rubens Saraceni já que ele cortou diversos dogmas, diversas coisas e criou uma vertente dele. Tal como o Zélio fez no passado, né? Então ele pegou uma Umbanda, cortou a Umbanda, acrescentou coisas ali e aí se formou uma outra coisa, né? Mudou totalmente. E Rubens Saraceni fez a mesma coisa, foi cortando e adicionando também muitas coisas que para nós umbandistas das vertentes mais antigas não faz sentido hoje em dia, tá? Por exemplo, culto a alguns orixás que pra gente da Umbanda mais antiga não tem, cultos com fundamentos, rituais que hoje em dia, para algumas vertentes de Umbandas mais antigas, como as que eu pratico, não tem, entendeu? Alguns outros rituais também foram tirados. Por exemplo, tem muitas vertentes de Rubens Saraceni que não faz rituais de camarinha, não faz alguns outros rituais, como, por exemplo, ritual fúnebre, né? Mas tem outras vertentes que faz, mas eles também têm a vertente deles que tem fundamentos e coisas que a gente não faz. Então, não é que tenha um certo ou um errado, mas muitos umbandistas não gostam de Rubens Saraceni, não gostam da vertente de Rubens Saraceni e brigam mesmo e batem o pé por culpa disso. Uma coisa que tem em comum entre todas as vertentes de Umbanda é pegar o amor, a caridade e o respeito, tá? Então é uma coisa que você vai encontrar em qualquer vertente de Umbanda. Qualquer vertente de Umbanda. Caridade é o estar no terreiro, caridade é o ir no dia da gira, incorporar minha entidade, trabalhar para você, eu acender uma vela pedindo a luz para você, essas coisas. A caridade é você ajudar quem precisa, sem olhar cor, gênero, orientação sexual, não importa se é magro, se é gordo, se é branco, se é vermelho, se é preto, não importa a cor. Se é amarelo, não importa a cor. Vocês têm que entender o quê? Que a Umbanda é a caridade em auxiliar, mas não de você ser besta das pessoas também. Não você ser alguém que tira de você para dar para o outro, para você ficar sem. Entende? Fazer a caridade é você doar um pouco do seu tempo para poder se juntar com uma equipe de gente, com uma equipe de médiums, com uma equipe de pessoas que possam estar auxiliando, com uma ONG ou algo assim, você ir auxiliar também, sem querer um dinheiro em troca. É você ir lá fazer marmitas e distribuir para moradores de ruas. É você, em dia de Cosme Damião, doar a sua quantidade de dinheiro ali para o seu terreiro. É você ajudar comprando doces ou de alguma forma você auxiliar, sabendo que aqueles doces vai ser direcionados para crianças de rua também. Entende? Então, é você fazer esse tipo de caridade. Agora, não é você desfazer das suas coisas para ajudar o outro. Não é você ficar sempre a ajudar o outro. Umbanda é qualidade. Então, vocês têm que entender isso. Umbanda é qualidade, não é quantidade. Se eu acendo, vamos supor que isso aqui é uma vela. Se eu acendo uma vela preta pro meu Exu, acendi a vela preta pro meu Exu.
estou ali fazendo meus pedidos, só com a vela preta, e eu estou emanando força, fé, eu estou direcionando ali, meu amor, e eu estou fazendo com carinho mesmo, fechou. Fechou, já era. Melhor do que quem acende uma vela aqui, uma vela aqui, uma vela aqui, 7 velas pretas pro Exu e não faz uma oração de coração, não faz uma oração de carinho, um agradecimento, só pede, só pede, só pede, só pede. Entendeu? A Umbanda não é essa quantidade, Umbanda é qualidade. Umbanda não é um terreiro com 50 médiuns. É uma Umbanda que com 3 médiuns que se trabalham juntos, que são unidos, que se ajudam, que se apoiam, às vezes faz um trabalho melhor do que uma Umbanda com 50 médiuns. Umbanda não é uma guia cheia de pingentes, com sementes, isso, aquilo, isso, aquilo. Umbanda é uma guia que às vezes simples, mas que com o axé e com as bênçãos certas, já tá ótimo. Não precisa de mais nada. Então as pessoas gostam de acrescentar coisas na Umbanda. Gostam de acrescentar. Mas a Umbanda não é isso. A humildade que a gente tanto fala da Umbanda é você se contentar com aquilo que você tem, ser grato por aquilo que você tem, valorizar aquilo que você tem e saber trabalhar com o que você tem. E quando der, você tem alguma coisa melhor. Mas por enquanto, se não deu, não deu. Não é você querer quebrar a cabeça e entrar em dívida. Sabe? A pessoa fala assim, quero fazer o padê do meu Exu. Vou assentar minha pombagira. Vou assentar minha pombagira é Maria Padilha do Cabaré, rainha do cabaré. Rainha! Ela é rainha do cabaré. Então eu vou colocar uma coroa de ouro, vou colocar anéis de ouro, vou colocar um monte de coisa no meu assentamento da minha pombagira, vou colocar isso, vou colocar aquilo, mas a pessoa não tem dinheiro. Vai lá, pega dinheiro com agiota, pega dinheiro emprestado. Aonde já se viu que axé é esse que você vai receber? Sabe? Não, não é assim. Não queira qualidade, enfeitar coisa demais, não queira pôr nesse assentamento um monte de coisa assim, ouro pra cá, tridente ali, cortar animal em cima, fazer isso, fazer aquilo, sendo que você não tem a qualidade de ter o encantamento daquele otá, por exemplo. Você não encantou a pedra antes, não fez as coisas antes, em cima da pedra. Como que você quer já colocar coroa, colocar as coisas em cima? Sendo que o simples, a base já não foi feita. O simples entre aspas, tá, gente? A base já não foi feita. É como se você quisesse construir uma casa do zero, partindo pelo telhado e não pelas paredes. Entende? Então, cuidado, gente. Não queira acrescentar muita coisa na Umbanda também. A Umbanda não é uma religião que gosta da pobreza ou que romantiza a pobreza. Não é uma religião que romantiza você às vezes não ter como comprar uma imagem do seu cigano desse tamanho, por mais que ele tenha pedido uma imagem desse tamanho. Não é que a Umbanda romantiza isso. A Umbanda, ela não faz as coisas com pressa. Espera a hora certa, entende? Então, é essa a questão. Espera a hora certa. Espera. Se o seu cigano não conseguiu comprar, você não conseguiu dar pro seu cigano ainda uma imagem desse tamanho, dá uma pequenininha, por enquanto. Ou então, sem imagem, por enquanto, conversa com ele e fala, ô meu velho, perdão, não consigo agora. Não consigo agora. Certeza absoluta que ele vai ficar muito mais feliz do que você falando assim, calma aí, eu vou dar um jeito, se prepara. Até tal dia eu compro pro senhor. Não, espera, na hora certa você compra, não fica prometendo coisas, sabe? Isso é chato, isso não é legal. Umbanda também é política, apoiar causas e fé, tá certo? A fé, ela é muito importante, mas a política também é muito importante e apoiar causas também. Quando a gente fala de política, não é direita e esquerda, Lula, Bolsonaro, isso, aquilo. Não. Não é capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo. Não é essa a questão. A questão é, quando a gente fala de política, não significa que vai ter um terreiro lá que vai divulgar o santinho de algum político na época das eleições. Na verdade, a gente nem pode ficar misturando essas coisas dentro de terreiro, tá certo? Mas qual que é a questão? Quando a gente fala política, é organização. É organização. Então, você ter uma noção de organização dentro do terreiro. Uma hierarquia, tá? É vocês saberem trabalhar com essas coisas. E eu vou falar no próximo vídeo aí também, numa próxima aula. E não tá muito longe não, então aguardem um pouquinho. Apoiar causas é apoiar causas contra, por exemplo, maus tratos, coisas que protejam a fauna, proteger a natureza,
participar de ONGs que protegem a natureza e por aí vai. Os orixás nada mais são do que forças da natureza. Sendo assim, Iemanjá é o mar, Oxóssi as matas, Oxum a cachoeira, tá? Então, por aí vai. Então significa o quê? Que a gente tem que cuidar dos lugares sagrados. Não é você ir lá, acender uma vela, deixar lá, acabou os trabalhos, acabou tudo, você vai deixar a cera de vela ali que ficou. Não, se sobrou a vela, acabou a vela ali, se acabou a vela, acabou tudo. Tira a cera antes de ir embora, poxa. Não é você pegar um vidro de alfazema plástico ou vidro que seja e jogar lá no meio do mar pra Iemanjá. Iemanjá não precisa dessas coisas, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Agora uma flor, agora você colocar coisas que não vão prejudicar a natureza outros 500, tá? Então, se vocês jogaram lixo na praia, jogaram lixo em algum ponto sagrado, num bambuzal, colham, peguem, não deixem, gente, não sujem a natureza, não sujem a morada dos orixás. Vocês não vão receber axé nenhum sujando, vocês não vão receber axé nenhum poluindo. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Olorum, quando a gente também fala sobre essa questão de apoiar causas, política e por aí vai, a gente pode se lembrar também de que as nossas entidades, elas têm tonalidade de peles que não são brancas, a grande maioria pelo menos. Então não adianta, por exemplo, você trabalhar com um caboclo, eu tenho um caboclo tupinambá, eu tenho um caboclo tupinambá que vem, ele bate no peito, ele lança a flecha, e ele grita, ele dá o brado, ele faz isso, faz aquilo, ele curou tanta gente, faz cirurgia espiritual. Mas se você vai ver um indígena querendo algum trabalho, querendo alguma coisa, ou você vê um indígena vendendo artesanato na rua, você fala, que vagabundo, vai trabalhar. Você querer julgar, você condenar um indígena encarnado. Muita gente eu já vi falar, você ser racista com o outro. Não se casa ser um bandista. Não se dá para ser um bandista e ser racista ao mesmo tempo. Não dá para você ser um bandista e ser contra pessoas pretas, contra pessoas amarelas. Não tem como você ser contra pessoas vermelhas. Não tem como você ser um bandista e você ser contra o candomblé, contra a quimbanda, contra outras religiões, sendo que todas elas sofreram e sofrem a mesma intolerância que a gente sofre por ser um bandista. Eu não concordo, mata animal. O problema é deles. Eles são humanos. Da mesma forma, se você beliscar eles, vai doer assim como dói em você. Então não adianta você ficar condenando, você apontar dedo. Faça a sua parte e acabou. Não fique julgando seus irmãos. Não gostei do candomblé, fui no candomblé, não gostei. Tá bom. Chega, não precisa ficar falando. Coisa chata de verdade, sabe? Então, pelo amor de Deus, se vocês forem fazer essas coisas, se vocês forem bater no peito que é um bandista, não sejam pessoas... Se vocês forem bater no peito que é um bandista, não façam essas coisas na rua. É bonito no terreiro todo mundo de branquinho e falar de amor, mas fora do terreiro ficar condenando, julgando, ficar fazendo atos racistas, sendo racistas, preconceituosos, sabe? Olha lá o indígena, nem sabia que indígena vivia fora da aldeia. Olha o indígena com celular, nem sabia que tinha celular para indígena, sabe? Coisas assim que são comentários que se a gente olhar, vai ter em todo canto. Sempre tem essas pérolas, sempre tem. Gente desnecessária. Não sejam desnecessários se vocês quiserem ser um bandista. Se vocês quiserem bater no peito de vocês que vocês são bandistas, e se vocês fazem parte de uma equipe de médiums, de um terreiro, de uma casa, de um ilhaxé, de um... O que vocês fazerem parte aí, se vocês fizerem parte de qualquer coisa, vocês têm que lembrar-se, principalmente de que, se vocês ficarem fazendo essas coisas, não vai ser feio pra você. Vocês vão estar sujando vocês, claramente. Vocês vão estar sujando o nome do dirigente da casa, ou então do líder da equipe, do líder dos trabalhos, ou do sacerdote, ou do babá, ou da IA, né? E além de tudo, vocês vão estar sujando a religião. Então vocês têm que pensar muito bem se vocês vão querer entrar pra Umbanda e querer fazer as coisas pra Umbanda. Bater no peito e falar assim, sou umbandista. Querer pôr seu pescoço cheio de guia, você tem que pensar muito bem antes. Tem muita força ali que às vezes pode ir contra as formas que você age no dia a dia. Entende?
Então reflitam um pouco se é o que vocês querem mesmo. Bom, gente, foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A aula foi curta, porque eu poderia ter falado muito mais, eu resumi muitas coisas, mas futuramente irei falar mais e pretendo fazer aulas um pouco maiores, um pouco mais detalhadas, com uma iluminação um pouco mais legal, talvez, tá certo? Com uma aparência um pouco melhorzinha, mas fiquem aí ligados, não percam as aulas, não percam esse curso maravilhoso. Anotem tudo, tá certo? Escrevam direitinho tudo que tiver para escrever e guardem na mente de vocês cada coisinha mínima que vocês puderem guardar, porque vai ser muito importante para a caminhada espiritual de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima aula e se cuidem! Tomem seus banhos de ervas, acendam suas velas, tá certo? Axé! Beijo!